Queridos, muito boa noite. Eu hoje estou entrando rapidinho aqui para fazer esse pequeno videozinho e colocar no canal, porque como falei para vocês, eu estou construindo, né, esse canal nos trilhos da música. E, por exemplo, como meu tio Eduardo falou tão bem, é um conteúdo que não é exatamente fácil, porque trata-se de ferrovia e de música clássica, né? A música clássica eu acho que até você consegue, às vezes, mais adeptos. Mas a ferrovia ela é ainda uma realidade, ela foi uma realidade muito presente no Brasil. E ela, a partir de 1964, com o golpe militar e com um programa que surge em fim de 65, começo de 66, aqui em São Paulo, chamado PROIND, Programa Rodoviário de Interiorização do Desenvolvimento, a realidade ferroviária ela vai sumindo, ela vai desaparecendo do Brasil. Peraí, só deixa eu fechar aqui. Ela vai desaparecendo do Brasil. E hoje ela é bastante complicada, mas felizmente há grupos como o grupo do Dado, lá no Rio de Janeiro, nos trilhos do Rio, o grupo no Espírito Santo, Amigos da Ferrovia Espírito Santo, o projeto Serra das Russas, que são grupos que vão reunindo pessoas simples, como eu, como você, apaixonados pela estrada de ferro. Apaixonados pela história da estrada de ferro e apaixonados pelas possibilidades da estrada de ferro. Pois muito bem. E eu estou alguns dias, porque já voltamos às aulas, né? E eu dou aula lá em Santo Antônio do Jardim, uma cidade aqui perto. Muito interessante, muito pequena. A escola é praticamente uma escola rural, perto daqui de São João da Boa Vista. Mas não é muito bom para nenhum canal, ainda mais para um canal que está nascendo, ficar sem vídeos. Então eu estou fazendo esse vídeo rapidamente. Num grupo de discussão lá dos Amigos da Ferrovia do Espírito Santo, lá no WhatsApp, eu vi uma coisa muito interessante, que foram os comentários de alguns membros falando a respeito da velocidade, né, dos trens. E eu queria trazer um convite à reflexão para vocês aqui. Nós cometemos um grande equívoco quanto às ferrovias no Brasil. Os vagões, os coaches, as máquinas, o material rodante, enfim, ele, em uma grande parte, não todo, mas uma grande parte norte-americana. Ora, os Estados Unidos, a partir daquele momento dos Appalachian, ali na área da costa leste da Pensilvânia, você tem uma prairie, as planícies muito extensas, que elas vão até praticamente a Califórnia, elas chegam próximas ao Oceano Pacífico, a chamada costa oeste. É bem diferente da topografia, do relevo brasileiros. Nós temos, por exemplo, aqui no que nós podemos chamar Centro-Sul, do Centro-Sul de Minas Gerais para baixo, pegando Espírito Santo, Rio de Janeiro, uma boa parte de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e uma parte do Rio Grande do Sul, muitas serras, muitos cerritos, espinhaços. Temos a Serra da Mantiqueira, temos a Serra dos Órgãos, temos ali as tributárias, Serra da Mantiqueira, Serra da Cantareira, depois aqui para cima a Serra de São Domingos, que pega Poços de Caldas. Então é um relevo muito diferente. E nós precisamos de um material rodante condizente com a nossa topografia.
Em termos de relevo, meus caros, nós estamos muito mais próximos da Inglaterra, da Áustria, da Suíça, do que dos Estados Unidos. Quando nós temos um país coast to coast, como os Estados Unidos, ou mesmo como o Canadá, e o Canadá tem áreas montanhosas ali no middle country, no meio do país, mas é uma coisa diferente, é um aspecto diferente. Nós temos uma costa litorânea enorme. Entretanto, nós não temos uma costa oeste. A nossa costa toda é uma costa leste, né? Então, nós precisamos nos ater a esse fato. E é um outro fato. A bitola métrica, no sistema inglês 3 pés, 3 polegadas e 3 oitavos, ela é a majoritária aqui no Brasil. A bitola irlandesa, ela foi escolhida pelo Visconde de Mauá para a construção da São Paulo Railway, desde ali no Valongo, em Santos, até Jundiaí, por causa das diversas questões técnicas da época. Você precisava ter um conforto, porque os truques eram truques simples, as máquinas a vapor tinham uma outra performance, os coaches eram de madeira e você tinha os cabos que passavam pelo meio dos trilhos, que passam, né? Em alguns lugares ainda eles estão, embora muito abandonados, estão intactos. Entre a raiz da serra, Piaçaguera, e o alto da serra, Paranapiacaba. Então, nós precisamos nos ater ao fato da técnica. Eu não estou bem lembrado, mas eu acho que 1 ou 2 anos após a inauguração da São Paulo Railway, surge o sistema de cremalheira, né? Que depois vai ser adotado já na segunda metade do século XX, vai ser adotado na chamada Serra Velha, que era a Serra Breque. A Serra Nova, que é a que está hoje abandonada, ela continua com as máquinas do locobreque. O que era a Serra Breque? Era tipo um vagãozinho que ele tinha as tenazes e não seria bem o maquinista, mas o manobrista, ele controlava ali manualmente essas tenazes. Mas ela não tinha autonomia. Ela não era uma máquina, ela não era uma locomotiva. Ela era um maquinário, ela era um vagão. Já a locobreque é uma locomotiva que tinha a liberdade, porque ela chegava no plano, né, na mudança de plano, né, e no patamar, né, o chamado patamar. Quando subia no patamar, tinha uma parte e ela podia, por ela mesma, porque ela era uma máquina, uma locomotiva, deixar, pegar os coaches, que estavam ali, os vagões de cargas, de gêneros, e se dirigir para o próximo cabo para subir o próximo patamar. Então, ela tem uma autonomia entre os patamares. É uma coisa bastante interessante. Mas a cremalheira, ela se mostrou soberana. Você tem ali os trilhos, você tem o trilho dentado, ou o trilho de cremalheira no meio, e no meio ali das rodas da máquina, você tem aquela roda dentada que vai fazendo a aderência aos dentes, né? Fazendo a junção com a cremalheira e podendo subir ou descer. Senão seria um trabalho inútil para cima e uma catástrofe para baixo. Então, nós podemos observar, por exemplo, numa restauração da São Paulo Railway,
Poderíamos até pensar, adotar a cremalheira na Serra Nova. Eu particularmente eu sou contra. Eu acho que a São Paulo Railway deve ser amplamente restaurada como uma estrada de ferro museu. Manter-se a Serra Velha como cremalheira, principalmente para a carga, e a Serra Nova ser totalmente restaurada para passageiros e passeios culturais e turísticos. Vai aliviar, o sistema Anchieta Imigrantes será tremendamente aliviado, inclusive por causa de uma outra coisa que poucas pessoas sabem, é que eu vou informar para vocês. Existe como sair da estação da Sorocabana, Júlio Prestes, para Santos, a Ana Costa. É o chamado ramal Mairink-Santos, que lá embaixo vai fazer uma junção, eu não estou lembrado agora em que estação, com o ramal Santos-Juquiá, tá? E se nós tivermos uma restauração ferroviária, como eu sempre estou pregando no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, que o meu bordão é restauração ferroviária já, nós poderemos fazer uma conexão de Ribeirão Preto a Campinas via Mogiana, de Campinas até Mairink via Sorocabana, e dali Mairink Santos. Quer dizer, você poderia ir de Ribeirão Preto a Santos, utilizando as bitolas métricas da Mogiana, fazendo uma odiação em Campinas e seguindo para Santos, Mairink e Santos. Então, com isso reformado, com a restauração da realidade, do cotidiano, do dia a dia da ferrovia no Brasil, desculpe, só arrumei aqui o ventiladorzinho, nós teremos os próprios caminhoneiros, os próprios motoristas, teremos uma vantagem enorme nas estradas. Por quê? Serão estradas descongestionadas, serão estradas mais vazias. Estradas mais vazias não necessitam de constantes reparos, exigem reparos e manutenção, mas não constantes, que nós, na maioria das vezes, não temos. Podemos ligar a cidade natal da minha mãe e da minha avó, Rio Grande, até Teresina, no Maranhão. E isso aconteceu até os anos 60, certo? E basta fazermos uma revolução ferroviária, tá? Como diz o meu querido amigo Pedrinho, lá dos Amigos da Ferrovia do Espírito Santo, e constituirmos, né, no Brasil a realidade de um país ferroviário, certo? A ferrovia, o bonde ou tramway, o VLT, são transportes seguros, transportes ecologicamente corretos, porque energia limpa, e muito mais baratos e muito mais confortáveis. Então eu estou fazendo esse videozinho aqui, propondo a vocês essa reflexão sobre o material rodante, sobre os gabaritos. Por exemplo, é um absurdo termos, e isso é antigo, a linha que liga Rio de Janeiro a BH, a Belo Horizonte, em bitola irlandesa, de 5 pés e 3 polegadas. Por quê? Porque a topografia não dá. É serra, mais serra, montanha, mais montanha. Resultado, havia o trem ali, se não me engano era o Bandeirante, se não me engano, por favor me corrijam se eu estiver errado, uma viagem maravilhosa, confortável, mas ela era demoradíssima. E nós precisamos ter conforto, aprazabilidade e eficiência para que dê certo, tá? Então, de repente, você vai fazer uma ligação entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, não dá para, de repente, se demorar 17, 18 horas.
você precisa ter uma redução. Ora, se nós restaurarmos a linha da Central, Rio de Janeiro, BH, em Abitola, isso é uma proposta minha aqui de reflexão, a chamada métrica japonesa de 3 pés e 6 polegadas, que é um pouquinho mais larga que a métrica, nós podemos desenvolver com a tecnologia que existe hoje no mundo ferroviário, naquela região, por exemplo, trens que, ao invés de estarem a 40, 45 km, do muito 50 km por hora, de repente cheguem a 96, 100, 105 km por hora em certos momentos, potencializando a eficiência do trecho da linha tronco. O mesmo posso falar em relação à Estrada de Ferro Leopoldina, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo, certo? Fazendo uma viagem confortável, mas não uma viagem que você, olha, vou passar as próximas 24 horas indo de Vitória para o Rio de Janeiro. Nós precisamos rever isso. Mas rever como? Através de uma revisão total, de um repensar o material rodante, tá? O leito, toda a faixa de domínio, tudo que envolve lastro, sublastro, e uma das principais funções da ferrovia, as duas, na minha opinião: transporte, bom, seguro e barato, e ecologicamente e limpo, e emprego. Estrada de ferro é das coisas mais democráticas. Desde o cara que por várias razões não pôde, de repente morando na periferia, teve que ajudar os pais, teve uma vida complicada, não pôde estudar, mas é fortão, ele pode trabalhar na linha. E de repente ele pode depois estudar e crescer na estrada de ferro. Até o cara que estudou a mais elaborada engenharia, ele vai trabalhar também na estrada de ferro. Certo? E passando por vários, quer dizer, eu vou falar hoje, que hoje seriam mais os técnicos de comunicação, de informática, quer dizer, que eram os técnicos de comunicação, telégrafo, telefone, que exige um preparo, que exige uma cultura, que exige um raciocínio muito elevado. E nós podemos pegar e fazer isso. Vamos pensar nisso. Vamos pensar sobre os gabaritos, sobre o nosso material rodante. Tudo envolvendo desde os aspectos da linha em si, até os aspectos do material rodante das máquinas, dos coaches, dos vagões. E pensar que, de repente, diversas companhias estatais, por exemplo, a Estrada de Ferro Leopoldina é uma ferrovia estatal. A Estrada de Ferro Central do Brasil, outra estatal. A São Paulo Railway, outra. A Companhia Paulista, outra. A Araraquara, outra. A Mogiana Railway, outra. A Sorocabana, outra. A São Paulo Rio Grande, né? Outra. E daí por diante, a Leste Brasileiro, a Central do Piauí, a Central do Ceará, a Central do Pernambuco, a Great Western. De repente nós vamos... Oeste de Minas, a São Paulo, Minas, e os seus muitos ramais serem empresas de eficiência e que sejam instrumentos de empregabilidade e de combate à desigualdade, distribuição de renda com trabalho, condição de vida e de mobilidade. Inclusive, uma hora eu quero fazer um vídeo, até uma live, sobre a ferrovia e a questão agrária. Nós podemos acabar com questão de conflito agrário e de pressão demográfica nas periferias das grandes cidades. Como? Levando as pessoas novamente para comunidades rurais, ligadas pela ferrovia e trabalhando em torno também da ferrovia, certo?
e criar ali economias e nichos de ocupação, de colonização daquela área, que permitam as pessoas voltarem. Olha, meu avô estava naquela cidadezinha, vou dar um nome, Ibitirama, Andes, Graminha, estações abandonadas ali no ramal de Jaboticabal, onde eu cresci, terra natal do meu pai. E de repente você pode ressuscitar esses vilarejos, certo? Um vai ter 500 pessoas, outro vai ter 1.000, outro de repente vai ter 2.000, 3.000 e acaba até virando uma pequena cidade. Vai atrair recursos, vai atrair possibilidades. Então vai ter o postinho, vai ter a padaria, vai ter a farmácia, certo? De repente vai ter um mercadinho e as pessoas vão fazendo o caminho inverso e não estarão mais apinhadas, socadas em periferias, totalmente despreparadas, desestruturadas, e com isso várias vicissitudes acontecem. Você tem a violência, você tem a evasão escolar, você tem os problemas diversos, nem só de infraestrutura, que eu estou falando de rua calçada, de transporte público, de luz. Eu vou falar até mesmo do aspecto sanitário. Aquele corguinho, como o pessoal fala aqui no interior, aquele riachinho que era limpo, virá um verdadeiro esgoto a céu aberto, um pútrido, nauseabundo. Você cuida da mata ciliar, como tão bem fala o professor Ubirajara Cláudio Mascaro, um dos maiores doutos em meio ambiente e sustentabilidade do Brasil. Você vai recuperando esses veios d'água, esses ribeirões, esses riachos, vai despoluindo, vai recuperando mata ciliar, e aí vai um pouco mais, você vai recuperando o cerrado, você vai trazendo o angico, você vai trazendo espécies que estão em extinção pelo desmatamento. Você não precisa construir autoestradas. Ali está a ferrovia. Você pode recuperar aquele ramal de bitola métrica ou de bitolinha, né, de 2 pés, 6 polegadas, e servir várias cidades, várias cidadezinhas, vilarejos, sem ter que, me perdoem a expressão, mas violentar a natureza, mantendo a vegetação, a Mata Atlântica, o Cerrado, essa faixa muitas vezes de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, e também recuperando o material humano. Vocês já imaginaram, por exemplo, um jovem, de repente o pai está trabalhando na ferrovia, ele vai ali no grupinho escolar, ele estuda, aí ele mais velho, de repente, ele vai para o ginásio ou para o colegial, para uma cidade maior, mas ele vai e vem de trem, e ele não precisará abandonar os seus estudos porque não tem como continuar, e nem abandonar o seu meio, a sua família, e se meter lá, sabe Deus como, na cidade grande para concluir os estudos. Ele pode, de repente, fazer ali. E ele pode, de repente, conjuminar os seus estudos até na própria estrada de ferro. De repente, seguindo os caminhos do pai. Muitas pessoas e muitos negros, muitas famílias negras, fizeram verdadeiras dinastias. De repente, o bisavô, o avô, o pai, o filho, de repente trabalhando na estrada de ferro e tornando-se cidadãos plenos. Porque com a abolição, em 13 de maio de 88, logo depois veio a República e os negros jogados ao léu. Os ex-cativos, o chamado elemento servil, como tão corriqueiramente fala Antonil, um grande mestre, um grande autor na questão, que tratou da questão servil no Brasil, foram jogados ao léu.
Eles não eram escravos, mas não eram cidadãos. Quer dizer, eles não tinham nem a eventual proteção enquanto elemento servil e nem a proteção da cidadania. E muitos procuraram as estradas de ferro, e isso foi a inspiração do grande Irineu Evangelista de Souza, Visconde de Mauá, porque eles se tornaram, quer dizer, cidadãos, no sentido político, sociológico do termo, porque estavam ali na ferrovia. E aquilo era motivo de amor, de orgulho, né? Muitos, às vezes, até, peraí, o meu filho vai se casar com a filha de um colega meu, de um ferroviário. E o meu filho vai ser o quê? Ferroviário. Então, criando-se até um panache, um aplom. Não, você é neto de ferroviário. Como é que você vai deixar a estrada de ferro? Era visto quase como uma traição. Então, meus queridos, eu passei esse momento assim sociológico e até afetivo para mostrar a importância da ferrovia. Tá? E eu convido vocês a pensarem sobre isso. Novamente, questão dos gabaritos, material rodante, a bitola. Vamos ressuscitar a ferrovia, mas ressuscitar a ferrovia de acordo com as nossas possibilidades topográficas. Não adianta comprar um monte de máquina gigante que não consegue passar em túnel. Eu não estou me lembrando, perdão, de onde eu li. Mas eu li que havia uma máquina que não conseguia passar no túnel aqui de Jundiaí de Butujuru, então tinha que deixar aparecer outra máquina por causa justamente do gabarito do túnel e do gabarito da máquina. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter a fluência. A ferrovia precisa ser fluência. Ela vai ter... É natural da dinâmica da ferrovia. Ela vai ter baldeações, mas tudo isso tem que ter fluência. Não adianta você ter obstáculos na ferrovia. Ah, mas acontece que o tamanho do caute não dá, o tamanho da máquina não dá. Meu caro, então não dá. Nós precisamos repensar, ressuscitar, restaurar a ferrovia, mas com uma visão mais dinâmica e de acordo com a nossa topografia. Pensemos sobre isso. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela atenção e carinho. E lembrando, deem o seu like e considerem inscrever-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.